Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Olá a todos, quero lhes dar a bem-vinda a esta primeira de 3 aulas que teremos sobre liderança cristã. Esta frase que acabamos de escutar, que acabo de dizer, tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É uma frase que encontramos em um livro magnífico que é O Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien. A maioria de vocês já conhecerá este livro e eu quero fazer aqui um paralelo com a história que este livro apresenta e nossa realidade. Nós podemos ter uma constatação muito clara. Vivimos em sociedades, em uma sociedade onde há uma grande maioria de cristãos e cristãs. Só que esta sociedade dificilmente poderíamos chamá-la cristã. Vivimos em ambientes nos quais convivimos com outros amigos, ou companheiros de fé. Sejam eles católicos ou não, sejam evangélicos, o que for, a grande maioria dos brasileiros são cristãos. Mas nossa sociedade não é uma sociedade cristã. Há alguns valores cristãos muito enraizados, mas nossas leis dificilmente refletem estes valores. Se tivéssemos uma conversa entre amigos em ambientes cristãos, normalmente vamos escutar algumas queixas sobre como se sentem ameaçados, às vezes marginados da vida pública, da vida social. Poderemos escutar alguns dos nossos amigos falar que vivimos, e usam uma expressão que a mim me parece muito dura, mas eu tenho escutado ela, e provavelmente você em algum momento tenha dito ela, vivimos em um mundo um tanto oscuro. Pareceria que a escuridão mesmo, ela se avança e vai tomando conta dos diversos cantos da sociedade em que vivimos. Isto nos lembra, ou nos deveria de lembrar, um mandato que está precisamente nas Sagradas Escrituras. Nós somos cristãos e estamos falando de liderança cristã. E há uma passagem na Sagrada Escritura, de fato se repite em mais de um dos evangelhos, onde Jesus dá uma espécie de ordem ou de mandamento a seus discípulos e pede para eles ser luz do mundo e sal da terra. Que significa isto que Jesus fala? Que significa ser luz do mundo e sal da terra? Por uma parte, ser luz do mundo significa reconhecer, e quem reconhece isto é o próprio Jesus Cristo, de que existe escuridão e que esta escuridão, para ser combatida, precisa de que haja uma fonte que irradie luz, que irradie calor, que irradie algo que possa fazer que possamos ver a realidade das coisas. Por outra parte, a luz serve para quê? Para nos conduzir pelo caminho. Se estamos no meio da noite, em um deserto, por exemplo, ou em um ambiente inóspito que não conhecemos, dificilmente encontraremos o caminho seguro, o caminho certo para nos orientar naquele lugar se está escuro. Precisamos de luz, precisamos de uma tocha. Imaginem que importante seria uma tocha se você está no meio da escuridão, em uma selva, por exemplo, ou em uma floresta que você não conhece e que dificilmente tem caminhos traçados. Minha vida por uma tocha. Bom, às vezes, os cristãos podemos, para outros, ser precisamente essa tocha que permita atravessar este ambiente inóspito e escuro. Por outra parte, Jesus também diz que precisamos ser sal da terra. O sal, evidentemente, serve para temperar, para dar sabor, e os cristãos temos que dar esse sabor à vida, sem dúvida alguma. Mas o sal também tem uma outra função.
E essa função é que evita a corrupção das coisas. A sal preserva. O sal permite que as coisas não apodreçam. Olha em seu entorno e veja se esse entorno está apodrecendo. E se apodrece, não será que algo tem faltado? Que nós temos algo alguma de responsabilidade nesta situação? Bem, eu queria colocar aqui um exemplo tirado precisamente do Senhor dos Anéis, que eu citei no início desta aula. Este livro de Tolkien, deste inglês que escreveu precisamente no período de entreguerras, esta novela que se ha convertido em uma das mais lidas do mundo. Ele apresenta a história de uns seres que são chamados de hobbits, que vivem de forma muito confortável na sua terra que chamam o Condado. E, de repente, deles é chamado para cumprir uma missão. Levar um pequeno anel do poder até um local onde deveria ser destruído. Por quê? Porque existe, desde um lugar de onde o mal se expande, Mordor, existe uma ameaça que avança, que dia a dia percorre os caminhos e chega incluso a ameaçar aquela vida tranquila que esses hobbits têm. Eles, primeiro, de uma forma quase que obrigada, saem para um percurso, mas não saem sozinhos. Saem em uma pequena comunidade que, pouco a pouco, ela é chamada de Comunidade do Anel. E qual é a missão desta Comunidade do Anel? Destruir precisamente um instrumento, o anel, que vai trazer um grande mal ao mundo, porque o Senhor de Mordor, aquele local de onde o mal se expande, quer assumir com ele um controle total da Terra-média, que é o nome dado àquele universo, àquele mundo em que estes seres, os hobbits, e outros, elfos, anões e homens, convivem. Que é o que acontece com esta Comunidade do Anel? A maioria deles, praticamente todos eles, a exceção do Aragorn, que é um homem que vem de uma linhagem real, a maioria deles são pessoas comuns, que de repente tomam consciência ou são investidos de uma responsabilidade, ou são colocados diante de uma disjuntiva de fazer alguma coisa para frear o mal que avança, ou simplesmente fechar os olhos e deixar passar. Eles, o primeiro que fazem é formar um grupo onde cada vai aportar alguma coisa, vão trabalhar em conjunto para poder garantir que aquele anel seja destruído. Evidentemente, há uma liderança neste grupo, mas pelas diversas coisas que acontecem ao longo do livro, cada deles vai ter que assumir em algum ou em outro momento uma atitude de liderança. E muitos deles não se sentem preparados. Mas que é o que faz aquele grupo diferente? Primeiro, que eles têm uma missão em conjunto. Eles se sentem investidos de uma missão. E eles, ao se sentir investidos dessa missão e ter fé nela, eles são capazes de atos muito generosos. De fato, sendo seres simples, eles conseguem, com atos de generosidade, dar uma reviravolta e combater o avanço do mal. Eles lutam bravamente, é um outro elemento importante. E eles conseguem lutar bravamente porque fazem que seus medos fiquem cada vez menores, ainda que continuem dentro de seus corações, porque lutam ao lado de um irmão. Eles se alimentam do pão, sim, que os elfos dão para ele, um pão de vida, um pão que permite eles avançar, que para nós os cristãos, evidentemente, é essa vida interior, mas também se nutrem da amizade. Fazer equipe, trabalhar em equipe para uma liderança é fundamental. Ninguém muda ao mundo sozinho. Ninguém. Nenhum líder é líder como tal, se não tem uma comunidade em torno dele
que avance para obter os objetivos que se tem proposto. E por último, eles se sentem desafiados e sentem uma responsabilidade. Eles, como diz Gandalf na primeira frase que mencionei, a única decisão que tem que tomar é fazer alguma coisa de concreto com o tempo que eles têm em mãos. E eles podem ou se omitir, ou então lutar para frear o avanço do mal, expandindo luz, expandindo o bem. Pois bem, esta é a responsabilidade que hoje os cristãos temos no nosso mundo. Este amor pela Terra-média, pelo condado, é o amor que nossos cristãos temos também aos nossos irmãos, à nossa pátria, à terra onde nós vivemos. Esta história do Senhor dos Anéis não é só um conto de fadas, como bem poderíamos dizer. Isto acontece hoje. Isto acontece ao longo da história. Tem focos de mal que fazem que avance no mundo a denigração da dignidade humana, as injustiças, a expulsão dos valores humanos do ambiente social. Mordor avança. Está aqui, no meio de nós. Às vezes tem nomes específicos, concretos. E diante disto se precisa quem se una para poder fazer frente a Mordor que avança. Repito, não é uma simples história. Isto acontece hoje, porque se olhamos a nosso entorno, tem um Mordor aqui no Brasil que avança para deixar este mundo mais escuro. A questão é que hoje você e eu somos desafiados para, com um ato de generosidade, poder formar comunidades, formar grupos, unir-nos com outros que pensem de forma similar a nós e avançar para poder incidir no nosso entorno. Mas quem dirigirá esses grupos? Eu estou seguro que você, que entrou a este grupo, que está escutando esta pequena palestra, muito simples, você tem dentro do seu coração algo que te leva a assumir uma responsabilidade, que te faz pensar que você não pode ficar simplesmente omisso, que não pode ficar com os braços cruzados. Pois bem, igual que no caso de Frodo, de Sam ou dos outros amigos do Senhor dos Anéis, desta comunidade do Anel, você tem sido convocado. Porque em teu coração há um desejo de fazer alguma coisa. Mas quem sou eu? Podemos perguntar como Moisés: Senhor, eu não sei falar bem, diz diante da sarça ardente, não é? Pois bem, podemos dizer que não somos ninguém, como também não era Frodo e não era nenhum dos hobbits ou de alguns dos outros integrantes da comunidade do Anel. Mas somos chamados. E o mais importante é que um ato de generosidade, ainda que pequeno, uma disposição para assumir o peso da responsabilidade diante dos demais, pode transformar o mundo, porque os atos de amor, os atos de generosidade são muito mais potentes que os atos de ódio e o avanço do mal. Vamos a fechar aqui esta nossa pequena aula, mas eu queria fazer um convite para você hoje. Continue escutando as próximas 2 aulas que teremos. Se você hoje sentiu que algo se mexeu dentro de você, nisto que conversamos, se você percebe que é difícil ser uma liderança, influir, fazer alguma coisa em um ambiente como que vivimos, que é um ambiente adverso, na próxima aula eu vou lhe falar de 7 chaves que permitem a qualquer cristão que tenha esta disponibilidade, esta generosidade de forjar-se em si como uma ferramenta, como uma espada disposta a colocar-se ao serviço dos demais para fazer que o mal deixe de avançar. Lembre bem, você pode ter muito ou pouco tempo disponível. O mais importante, como falei no início, é refletir o que aquele mago do Senhor dos Anéis, Gandalf, nos diz. A única decisão que você tem que tomar é o que você vai fazer com seu tempo. Ou vai se omitir, ou vai lutar contra o mal, implantando, desenvolvendo o bem. Boa noite a todos, nos encontramos na próxima aula.